Oi, amigos! Hoje eu vou dar início à história da Anne na Netflix. Tô muito empolgada pra assistir. Eu já ouvi muitos relatos dessa série, que inclusive ela está incompleta, e tô muito ansiosa pra conhecer os personagens. Inclusive pra saber se a maioria das cenas é comum no filme. Então eu vou assistir aqui e vou tentar reagir também. Ela, como sempre, muito tagarela. Talvez eu não pareça muita coisa, mas embora eu seja magrinha, eu sou bem forte. Então é melhor irmos. O que eu acho engraçado é que a Marilla é exatamente como eu imaginei. O livro também, ele fala detalhadamente as características da Marilla. Eu mandei você pôr a comida na mesa há meia hora. Ela tem que trocar de fralda, mas o ensopado tá quase pronto. Ordenhou a vaca? Não, ainda não, mas eu... Dá o bebê. Quer que essas crianças morram de fome? Faça alguma coisa certa. Você só causa problemas. Não passa de um monte de lixo miserável. É magra e sem graça demais, Marilla. É só pele e osso. Anne? Eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio! Anne! Como você ousa me chamar de magra e feia? Como você ousa me chamar de ruiva e sardenta? Mereceu. A senhora é uma mulher grosseira e insensível, sabia? Mereceu! Se já não se dissessem essas coisas da senhora, eu não suporto se eu magoei a senhora dizendo isso. Tomara que eu tenha magoado mesmo. Porque a senhora me magoou como ninguém nunca me magoou nesse mundo. E eu jamais vou perdoá-la por isso. Nunca, nunca! Passada! Eu acabei de finalizar o primeiro episódio da série. E eu gostei muito, muito mesmo. Todos os detalhes perfeitos e os cenários, gente, cada cenário lindo, principalmente o do lago, nossa, perfeito. Super recomendo também, tanto a leitura como a série. Eu já tô louca pra assistir o segundo episódio, mas infelizmente agora eu não tenho como. E também quero já ler o segundo livro pra ter uma noção a mais do que realmente vai acontecer nos próximos capítulos. E hoje nós vamos falar sobre esse livro maravilhoso. Estou ouvindo falar muito bem dele nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, que é o Anne de Envalia. Todo mundo que já leu o livro, já assistiu a série, fala muito bem. É uma história bem marcante que tem chamado a atenção de muita gente. E dessa vez eu não vou colocar meta para terminar o livro. Vou ler o livro tranquilamente. Tem pessoas que terminam um livro desse em dentro de um dia. Eu não tenho condições de terminar um livro desse em dentro de 1 ou 2 dias, porque eu trabalho, tenho minhas obrigações também de casa. Então, assim, a minha vida é um pouco corrida. E tempo para ler eu só tenho mais no horário da noite. Hoje não, porque hoje é o final de semana, então tenho o dia mais livre para isso. Mas durante a semana, nem sempre eu consigo ler durante o dia. Às vezes no meu horário do almoço, sim, e outras vezes não. No horário de almoço a gente quer descansar. Então vou deixar de enrolação e vamos logo, porque eu tô ansiosa para começar a ler esse livro. Minha opinião sobre o capítulo 1. Não entendi muita coisa, não. O que eu entendi é que tinha um território lá e existia uma vaca, e essa vaca provavelmente era da Anne, e essa vaca simplesmente invadiu esse território, que era de um senhor, e esse senhor ficou muito enfurecido por conta disso. E lá vai Anne tentar questionar o porquê da vaca estar por lá. E essa vaca estava, obviamente, comendo as plantas desse terreno. E depois dessa história, dessa grande confusão,
N volta para casa e tem uma conversa com a senhorita Marilla. No início de um livro sempre é assim, um pouco muito confuso, mas no final a gente acaba entendendo o contexto da situação. Confesso que para o primeiro capítulo eu esperava talvez uma continuação do que aconteceu nos últimos capítulos, na verdade, do primeiro livro. Provavelmente essa continuação será já depois, né? Nos próximos capítulos, mas imaginei que fosse ser no primeiro. Para quem me segue no Instagram, viu que eu coloquei alguns livros para vender, porque eu fiz uma limpa na minha estante de livros. Inclusive, eu gravei esse vídeo, logo vai sair aqui no meu canal. E tirei alguns e coloquei eles para vender. Aí uma amiga que trabalha comigo escolheu alguns e agora eu estou organizando para entregar a ela. Um dos escolhidos foi esse, Dom Quixote. Os Sertões, gente, muito bom esse livro. Recomendo demais a leitura dele. E também Drácula. Esse foi um dos livros escolhidos por ela. Agora eu vou preparar aqui uma dedicatóriazinha, porque ela é minha amiga, né? Vou fazer algo bacana para entregar para ela. Oi, amigos, segundou por aqui. Acabou de chegar uma comprinha da Shein aqui em casa. Eu falei dessa comprinha, acho que foi no vídeo passado, sobre uns blocos adesivos que eu estava esperando. Agora, gente, uma coisa que eu não sabia que estava acontecendo é que no próprio pacote vem dizendo o que você comprou. Não sabia disso. Também não sei se é uma política da alfândega, né? Porque que aqui tá bem clara de que provavelmente foram eles que colocaram. Mas tudo bem, é a primeira vez que eu vejo. E eu vou abrir junto com vocês. Primeiro foi um par de brincos. Deixa eu abrir aqui. Gente, o brinco veio quebrado. O brinco é de cerejinha. Mas veio assim. Tipo, dá pra eu colocar uma colinha. E acredito eu que ele vai sustentar, mas fiquei triste. E os dois vieram assim. Vou tirar eles daqui. Depois eu vou fazer meu comentário na Shein. E agora os meus blocos, os meus adesivos. Eles são grandes, eu imaginei que fossem pequenos. Comprei nesse tom, vinho para um rosa bebê, um tom mais claro, verde, tons de azul lindo também. Um verde que é um pouco parecido com o azul. E veio o roxo, olha que lindo. O violeta. Veio esse também. Se bem que esse tá parecido com esse. Mas não são iguais. E outro verde. Eu comprei muito verde, mas são tons diferentes. Ai, mas eu amei. Gostei muito. Cada um saiu. Deixa eu ver se aqui vai detalhar. Os 6 blocos de nota, todos saíram a R$19. Compensou muito, porque um desse aqui no Brasil é extremamente caro. Tipo, um sai a R$10, 9, R$10. Então compensou bastante. E agora eu vou organizar aqui na minha caixinha. Eu sempre coloco capinha de telefone. Ó, ficou assim. Aqui eu boto minhas capinhas de telefone. Aqui ficaram os que eu mostrei pra vocês na semana passada. Esses que eu já tinha. E os novos que chegaram. E também esse aqui que eu comprei na semana passada. Já peguei meu livrinho aqui, gente. Vou dar continuidade na leitura. Realmente, ontem eu só li o capítulo 1. Vou deixar de enrolação, porque se eu ficar aqui conversando o tempo todo com vocês, eu não vou conseguir ler nada.
acabei de finalizar mais alguns capítulos sobre o livro e eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito dessa nova fase da Anne. O primeiro ponto é que nós estamos falando de uma moça que tem seus 16 anos. No livro 1, Anne estava apenas com 11. Hoje, Anne tem 16. Porém, ela continua aquela menina do mesmo jeitinho, sempre muito impulsiva, muito divertida, tanto que acaba discutindo com o senhor Harrison por causa de uma vaca, que é a vaca que eu falei ontem. Essa vaca, gente, já deu muito trabalho. Ela não é, pelo que eu tô vendo, ela não é, vamos dizer que um dos pontos principais da história. Mas no início fala sobre ela. E Anne simplesmente teve um momento lá de estresse, vamos dizer assim, e ela acabou vendendo a vaca por R$ 20. Ou não sei se é US$ 20, não me recordo. Mas o valor foi mais ou menos isso. E aí ela fez isso, meio que sem pensar, e contou a situação para Marilla. Mas não vai ser, acredito eu, que a chave principal dessa história. Com certeza a autora ela vai falar muito mais. É porque nós estamos ainda no início, a história sempre é muito devagar, aquela coisa lenta, né? Porque é como eu falei, nós estamos em uma nova fase da Anne. Então é tudo muito diferente. Parecia um drama de Shakespeare. E ela insistiu em ir à escola? Sim, ainda bem. Mas o pobre Matthew saiu correndo bem antes. Ele vai sumir uma semana. Se vir um homem suspeito catando coisas na sua horta, por favor, dê comida a ele. O que isso significa? Você conversou com a Diana? Eu falo com a Diana todo dia, então é óbvio que eu conversei. Pelo menos bebo leite, Anne. Quem assistiu essa cena sabe exatamente o que a Anne tá passando. Amigos, acabei de finalizar o livro da Anne de Alvoleia. Livro muito bom, viu? Muito bom, demais. Eu gostei bastante da leitura. Apesar de esperar um pouco mais, eu poderia dizer assim. Eu esperei meio que uma continuação. Mas a gente também tem que entender que na vida a gente passa por mudanças. E foi o que aconteceu com Anne. Como eu falei alguns vídeos atrás, nós estamos nos deparando com uma Anne, não de 11 anos, como ela chegou, e sim com uma de 16 anos. Anne hoje é professora, ela cuida de 2 gêmeos, tem muitas responsabilidades, principalmente após... Spoiler, quem não leu o primeiro livro, por favor, não continue esse vídeo. Principalmente após a morte de Matthew. A vida dela mudou completamente, tanto a dela como a de Marilla. Ela continua morando em Green Gables? Continua, porém mudou. E isso é normal, acontece na vida de todo mundo. Mas o que eu mais gostei na história é que, apesar dessas mudanças, a Anne, ela continua sendo aquela menina que sempre foi. Ela amadureceu, mas continua com aquela doçura no coração. Continua sonhando como sonhava antes. E isso é algo que a gente tem que aprender também, a nunca parar de sonhar, a nunca desistir. Um dos personagens mais divertidos para mim é Davi. Davi, ele sempre tá aprontando alguma coisa, principalmente quando ele fazia umas perguntas aleatórias por lá. Ele é muito engraçado, eu gostei muito do personagem dele. É tanto que a própria Marilla e a Anne falam disso no livro. Elas sentem um carinho a mais por Davi. Acredito que por conta dele ser assim, tão divertido e que apronta muito, mas criança é assim, não é, gente? Minhas considerações finais sobre esse livro. Vale a pena ler? Vale. Muito, de verdade. Mas eu não colocaria tanta expectativa assim. Eu vou dar continuidade na leitura dos próximos livros e espero que algumas coisas que nos deixaram com um pouquinho de quero mais no primeiro livro aconteçam nos próximos. Como, por exemplo, Anne e Gilbert. Todo mundo sabe que eles são um casal, né? Começou com aquela briguinha, aquela raiva, principalmente quem assistiu a série viu muito. E gente, na série, o que eu mais achei engraçado, o que eu mais achava engraçado era a Anne descobrindo que estava apaixonada por ele. Tipo, o corpo dela dava sinais, o coração acelerado, ela pensava muitas coisas, ficava sem entender.
Eu ainda tô dando continuidade à série, mas é muito engraçado, eu acho muito engraçado essas cenas dela. Então vamos ver quando é que realmente esse casal vai ficar junto. Nesse livro fala que eles não são mais inimigos, eles agora são amigos de verdade. Mas vamos ver o que é que acontece nos próximos capítulos. E eu vou ficando por aqui porque eu não quero dar muito spoiler, principalmente para quem tá aí no início da leitura, ou quase no finalzinho, não sei. Espero muito que vocês tenham gostado. Se puder, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixa teu like, deixa um comentário aqui. Eu vou gostar muito de ouvir a opinião de vocês. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima.